Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 2, exatamente. Salientando que nós não abordamos toda a lição, nós abordamos aqui pontos precisos da lição. Comentamos os pontos precisos e o título da lição diz o seguinte: O Deus Pai. O textuário vai dizer assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 27, parte C. A verdade prática diz o seguinte: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Muito bem. O início da Bíblia, se nós pegarmos a Bíblia cronológica, nós vamos ver que o início da Bíblia é aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, que está dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Porque isso aqui é antes do princípio. Princípio do quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes da criação, aqui está especificando a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Nós estamos abordando aqui o Deus Pai. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4 está dizendo: o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ou seja, na velha aliança, Cristo ainda não havia sido revelado. Deus Pai, na pessoa de Deus Javé e Yahvé, estavam os três, com certeza, trabalhando desde a criação, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas não havia revelado. O Espírito Santo descia esporadicamente nas pessoas, como Saul mesmo foi cheio do Espírito Santo, Davi e tantos outros. Eles profetizaram, mas esporadicamente, depois nunca mais. Você vê que alguns tiveram alguns momentos de êxtase, podemos dizer assim, de profetizar. O Espírito Santo descia esporadicamente, mas não abundantemente como a partir do Novo Testamento, da Nova Aliança, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, não gotejando, mas agora em abundância. Muito bem, mas desde a criação nós temos que entender. Aqui nós vamos estudar a pessoa do Deus Pai, mas Jesus, ele já estava desde o início da criação. E também a pessoa do Espírito Santo estava desde o início da criação. Bom, aonde você prova? É só lendo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo 1. E estudando este versículo, você vai ter o discernimento que desde o princípio já havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Mas a pergunta aqui, chave da lição, está aqui. Exatamente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo do 8 ao 11. Felipe vai dizer o seguinte: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aqui eu acredito que seja o ponto-chave da lição e explica toda a lição. Estes versículos aqui, do 8 ao 11. Olha só. Felipe chega e fala para Cristo: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra o Pai que acabou, não precisa o senhor falar mais nada. Aí Jesus vai lá. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Aí falou o nome ainda, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Fez uma pergunta. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, Cristo dá uma resposta muito linda, uma resposta que resume toda a lição. Cristo chega para Filipe e fala assim: para que você quer ver o Pai? É só você me ver, é só você ver as obras que eu faço, que são as mesmas que o Pai faz. Muito bem, mas o tópico 1, ponto preciso aqui do subtópico 1 diz o seguinte: o Novo Testamento apresenta o Pai como Deus, por excelência, identificado 6 vezes. Identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Aonde? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 23.
é 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Muito bem. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser e eterno. Nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável desde a criação, eternidade desde antes da fundação do mundo. Ele já tem eternidade, antes da fundação do mundo. Aqui, João capítulo 1, versículo 1, está especificando. Mas vamos lá agora para o subtópico 3 do tópico 1, lá na parte final. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que outra. Mas as três pessoas são coeternas e iguais. Vou repetir. As três pessoas são coeternas e iguais. Tópico 2, subtópico 2, ponto preciso, parte final, vai dizer o seguinte: sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 30, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e também capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha lá, terceiro tópico. Subtópico 1, atributos comunicáveis. Tem os atributos comunicáveis e tem os atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis, quais são? Vamos a eles. Autoexistência, só Deus tem. Eternidade, só Deus tem. Desde o começo, não teve fim. Não vai ter fim, não teve um começo e também não vai existir fim. Imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Esses são os atributos incomunicáveis da pessoa do Pai, melhor dizendo, também da pessoa do Filho, e melhor dizendo, também da pessoa do Espírito Santo. Os três têm esses atributos que eu vou lhe dizer novamente: autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Quais são os atributos agora comunicáveis? Aqueles também que os seres humanos, se buscarem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua inteireza de espírito, alma e corpo, alcançará. Um deles são a santidade. Vou explicar, porque aqui é bom você dizer, porque não é como Deus é santo, nós seremos santos. Não, não é isso. Não é a autossantidade que eu falo que Deus ele tem, porque Deus ele é santo por si mesmo. Ele não precisa fazer nada para ser santo, ele é santo. Nós precisamos buscar. Vamos lá. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levítico capítulo 19, versículo 2, 1 Pedro 1, 15 e 16. Aí está. Agora também outro atributo comunicável, né, de Deus ao homem, que o homem também pode ter: amor, fidelidade e bondade. Esses são alguns dos atributos comunicáveis e incomunicáveis que nós acabamos de salientar. Meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa explicação, eu acredito que a explicação, agora eu vou manusear a Bíblia aqui, a explicação desta aula, desta lição, ela se resume na leitura bíblica em classe. Se você estudar capítulo 14, versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, com certeza você não vai ter dúvida do Deus Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O que eu quero dizer? Como assim na pessoa? Porque na velha aliança, Cristo ainda não estava, Cristo não havia se mostrado à humanidade. Ele veio em forma de cordeiro, sim, o cordeiro que eles matavam ali. Cristo mesmo falou quando Isaac foi ser oferecido lá em sacrifício, quando Abraão vai ceifar a vida de Isaac, ele ia ceifar mesmo. Ali Cristo, ele ofereceu um cordeiro, muito bem, cordeiro sem mancha, sem mácula, que prefigura a pessoa de Cristo. Então alguns apetrechos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mostrava Cristo. E o Espírito Santo, ele pairou sobre as águas. Lê lá no início da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja,
estão a Trindade trabalhando desde o início da criação. Cristo, ele aparece agora ali, quando Cristo, ele aparece ali sendo gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Pai, nós falamos pai adotivo, por que não se dizer dessa forma? Porque ali foi a concepção do Espírito Santo, José e Maria. Ali eles cuidaram de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. E ali sim, ele era 100% homem e 100% Deus. Ali ele mostrou a humanidade. E ele só não mostrou, ele foi o Cordeiro perfeito do Novo Testamento. Aquele mesmo cordeiro que eram matados, que eram imolados na velha aliança, Cristo agora aparece como o cordeiro perfeito, o único que poderia realmente morrer por nossos pecados. E ele morreu e deu a sua vida para morrer por amor a mim e a você. É o cordeiro, eu estou falando do cordeiro que morreu em nosso lugar. Senão, estávamos até hoje sacrificando cordeiro, sacrificando pombinha, sacrificando tantas coisas para perdoar os nossos pecados. E mostrando muito bem aí, que está aqui na lição também, o acesso direto nós temos a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? Esse véu foi rasgado, você tem acesso a Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito. Aquele mesmo cordeiro que matava na velha aliança, agora Cristo se fez como cordeiro perfeito e ele rasgou a cédula. Qual cédula? O preço impagável que nós tínhamos dos nossos pecados, ele pagou por amor a mim e a você. Mas se você ler aqui, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 8, 9, 10 e 11, você com certeza não terá dificuldade de entender essa lição. Vou repetir. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha só o que ele falou. Aí Jesus vai responder, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Está aí, meu amigo. É as mesmas obras. Cristo, ele fez e ele faz as mesmas obras que o Pai. O Espírito Santo também faz as mesmas obras do Filho e do Pai. Os três são um. Não são três deuses, são um só. Um Deus criador dos céus e da terra, que tem os atributos incomunicáveis e ele também tem os atributos comunicáveis. E ele deu, por que não se dizer, ele deu o direito de nós possuirmos também os atributos da santidade, do amor, da fidelidade e da bondade, mas onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade e autoexistência, jamais. E uma coisa muito importante, Deus sempre será Deus, criatura sempre será criatura. Deus sempre será criador, criatura sempre será criatura. Mas depois do nosso corpo glorificado, aqueles que morreram ressuscitar num corpo glorificado, será igual a Deus? Igual a Deus, não. Ninguém será igual a Deus. Mesmo com o corpo glorificado, mesmo com o corpo ressurreto, Deus sempre será Deus, Cristo sempre será Cristo, Pai sempre será Pai, e o Espírito Santo sempre será Espírito Santo, e criatura sempre será criatura. Que Deus abençoe em nome de Jesus.